Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou Gustavo Tanaka. Para quem já me conhece, também sou Gustavo Tanaka. Então, não sei por que eu falei isso, né? E quando o Fábio me convidou para falar aqui nesse evento, para a gente co-criar ele, um evento sobre a transição, eu fiquei muito à vontade para falar sobre isso, porque transição é o que tem mais acontecido na minha vida nos últimos tempos, né? Especialmente nos últimos 6 meses, tem sido da forma mais intensa possível. Então, eu passei por vários momentos, né, da minha vida. Eu queria compartilhar um pouco desses momentos e falar o que eu vejo acontecendo hoje, o que eu vejo acontecendo de grandioso no mundo, né. Acho que as pessoas que me vêm escrever na internet, ou que leem os meus textos, ou que acompanham o que eu tenho falado, devem pensar que eu sempre pensei dessa forma, né, que eu sempre vivi isso. E hoje eu conheço muita gente interessante, eu tenho me conectado com muita gente boa, muitos empreendedores criando ideias disruptivas, gente que está trabalhando na nova economia, na economia colaborativa, e eu penso que esses caras, que talvez eles vivem isso há muitos anos, né, vivem isso há muito tempo, e tudo é muito natural para eles. E para mim, é tudo muito novo também, porque eu não vim disso, eu não fui criado nesse modelo, eu fui criado no modelo antigo, tradicional, cartesiano, né, no modelo de trabalhar para ser alguém na vida, para trabalhar duro, acordar cedo, trabalhar muitas horas, ter um bom emprego, ter estabilidade, para aí sim, lá na frente eu ia ter minha aposentadoria e poder viver feliz. Foi o que eu aprendi na minha vida. E eu comecei a minha carreira direcionando para isso, então. Fui estudar administração, com a ideia de que eu queria ser um executivo de multinacional, que eu queria trabalhar em uma grande empresa, queria viajar a trabalho, queria ser expatriado, queria ser diretor de multinacional, queria trabalhar para uma grande marca, e eu comecei a minha carreira nisso, direcionando para esse trabalho, né. Então comecei numa multinacional americana, e tive algumas promoções, comecei a crescer na carreira, era bem visto, era bem valorizado, era um daqueles jovens talentos do mundo corporativo, e as pessoas apostavam em mim, diziam que eu ia ter um futuro legal e tal. Mas aí com 24 anos, eu comecei a sentir um certo desconforto. Eu comecei a sentir que tudo aquilo que eu almejava na minha vida não fazia sentido. Que eu ficava satisfeito com as promoções que eu recebia, ficava feliz, ficava motivado, e essa motivação durava 2 meses. No 3º mês eu queria morrer. queria fazer alguma coisa de diferente na minha vida. E aí eu comecei a sentir que tinha alguma coisa errada, que não fazia sentido. E que talvez aquele modelo não servia para mim. Talvez aquilo que o mundo corporativo oferecia não era o que eu queria da vida. E aí eu decidi que eu ia largar tudo. Decidi que eu ia pedir demissão. Ninguém entendeu nada. O pessoal que trabalhava comigo não entendeu nada. Meus chefes não entenderam nada. Meu pai não entendeu nada. São pessoas que... Por quê? Tá tudo certo, né? A vida é isso, né? Você tá conquistando aquilo que todo mundo quer, que é essa carreira segura, né? Você tá tendo essa estabilidade. Só que aquilo não fazia sentido para mim, e mesmo assim eu me lancei. Então foi a primeira transição que eu fiz, foi essa mudança, de pedir demissão e fazer o quê? Não sei. Eu não sei o que eu quero, eu só sei o que eu não quero. Isso aqui que eu não quero alguma coisa diferente. E eu tirei um período para tentar me descobrir. E aí eu falei, vou ler, vou fazer alguma coisa de diferente, não vou viajar, quero ler, quero aprender. Só que ler para mim era o quê? Era livros do vestibular e livros de administração e economia, né? Eu comprei vários livros de administração, eu não queria ler o Guarani, não queria ler essas coisas de novo, eu falei, vou ler, sei lá, coisas de administração, de negócio. Aí eu comprei vários livros de administração e eu não conseguia terminar nenhum capítulo. Eu começava a ler e não ia, assim, não conseguia, né? E aí eu comecei a buscar coisas diferentes para ler. Então eu comecei a ler livros de espiritualidade, e aquilo me abriu, assim, falei, nossa, isso aqui é diferente, eu nunca li sobre isso. Eu acho que faz sentido, isso aqui eu acredito em todas essas coisas, começou a trazer em mim um sentimento muito novo, né, de uma coisa nova. E aí eu começava a ler, e eu lia um livro, lia 2, lia 3, eu lia 2, 3 livros por semana, assim, eu só fazia isso. Eu acordava cedo, lia, ia dormir, acordava, lia, dormir. Eu fiz isso por 5 meses. Quando chegou no 5º mês, eu não aguentava mais ler, eu precisava fazer alguma coisa de diferente, assim. E aí eu comecei a sentir vontade de fazer alguma coisa e eu comecei a empreender. Então meu primeiro negócio foi um quiosque na praia, no Guarujá. Era um sonho que eu tinha de morar na praia, de ter um negócio diferente, né? E eu achava que eu era bom, né? Porque eu era valorizado no mundo corporativo, sei lá, eu tinha potencial, então eu tinha potencial para fazer um negócio e ficar milionário também. Eu achava que era isso. E eu comecei a empreender e eu vi que era totalmente diferente, né? Quem é empreendedor aqui?
Que é empreendedor que sabe como é difícil, sabe como é completamente diferente, né? Como são outras habilidades que você tem que ter. Não são aquelas coisas que você aprendeu no mundo corporativo. Eu sabia fazer planilha de Excel. Eu sabia, sei lá, fazer política ali. Eu sabia, era legal com as pessoas eram legais comigo e eu ia bem, e era isso que acontecia, né? E aí não adianta, quando você vai empreender, você não adianta você criar um negócio, ser isso, porque não é isso que faz um negócio dar certo, né? Então eu comecei a aprender, comecei a patinar, comecei a ver que eu precisava mudar as coisas e eu fui aprendendo no meio do caminho, assim. Então, eu tive esse negócio e foi muito legal, foi uma experiência incrível, né? Eu aprendi muito com tudo isso, fui aprendendo, fui errando, fui tropeçando. E aí eu comecei a me acostumar com os tropeços, assim, fui me acostumando a errar, fui acostumando a experimentar, né? Eu vi que esse negócio não era o que eu queria fazer da vida. Eu era uma pessoa que sempre fui uma pessoa que, sei lá, gosta de acordar cedo, eu gosto de uma vida mais equilibrada, e eu estava indo dormir todos os dias 4 da manhã, né, porque ficava lotado à noite, enfim, aí eu vi que não era para mim também, aquela vida não era para mim, eu falei, o que eu vou fazer? Não sei. Encerrei o quiosque depois de uma temporada de verão, eu falei, vou fazer alguma coisa nova, eu não sei o que é, e não queria voltar a procurar um emprego, e aí alguns amigos tinham acabado de montar uma empresa de serviços médicos, me chamaram para ajudar. Eu falei, beleza, eu vou ajudar vocês a montarem a parte comercial da empresa, que é o que eu sabia fazer. E eu comecei a me envolver com o negócio, o plano que eu montei começou a dar certo, começaram a entrar clientes e eu acabei ficando sócio da empresa, né, depois de alguns tempos, de uma empresa que eu nunca pensei que eu fosse abrir. De um negócio que eu nunca tive vontade de atuar, né. Mas foi legal, o desafio foi me movendo, era sempre coisa nova, fui aprendendo, fui errando, fui fazendo um monte de coisa. E aí em 2013, eu cheguei num ponto onde eu vi que eu não queria mais aquela vida que eu estava levando como empreendedor, mesmo com um negócio que já estava, de certa forma, estabelecido, assim, um negócio que não tinha muito risco, que não ia mais quebrar, não tinha mais como dar errado, porque já estava, de certa forma, estabilizado. Só que eu não sentia gosto por aquilo, eu não tinha vontade de contar para as pessoas o que eu fazia. Chegava nas reuniões com pessoas que eu conhecia, eu não sentia vontade de compartilhar a minha ideia, não sentia vontade de compartilhar aquilo que eu fazia. E eu senti falta de propósito de novo. E aí eu comecei a olhar para trás e eu vi que eu tinha montado uma empresa que era exatamente igual a tudo que eu odiava no mundo corporativo. Que eu era o mesmo chefe que eu detestava. Que eu fazia com os meus funcionários a mesma coisa que os meus chefes faziam comigo. Eu estava replicando todo o modelo. E eu vi que eu precisava fazer alguma coisa da vida de novo. E aí eu meio que pedi demissão da minha própria empresa. Assim. Eu cheguei para os meus sócios e falei, eu quero sair. Quero fazer alguma coisa diferente. E na época eu estava começando a desenvolver alguns estudos na área de nutrição, e era uma área que eu comecei a ver que era muito mais interessante do que a parte de medicina, né? E aí eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, eu fico com esse projeto novo, e vocês ficam com essa empresa, e eu vou tocar isso sozinho. E eu tinha muitas ideias, né, em relação a isso. Eu comecei a desenvolver um plano que eu achava que era incrível, assim, que todo mundo que via falava, meu, isso aqui é animal, isso aqui vai dar muito certo, isso aqui vai dar muito dinheiro. E eu também tinha certeza que ia dar muito certo, tanto que eu arrisquei, deixei tudo para trás para investir nesse novo negócio, né. E aí eu fui atrás disso, então, de 2013 para 2014, eu vivi o período mais criativo da minha vida até então, que era basicamente eu criar uma empresa do zero, do jeito que eu gostaria, sozinho, sem sócio, né? E eu comecei a ver todas essas possibilidades, e aí eu abria muitas frentes, muitas possibilidades, falava com muitas pessoas, e muita gente queria investir no meu negócio, queria ser sócio, queria ser parceiro, e eu comecei a tentar proteger, né, porque senão eu ia perder aquilo, com tanta gente querendo participar, e eu comecei a tomar algumas decisões erradas. E o negócio que era tão promissor começou a mostrar que não ia, não decolava. Passou um ano e o negócio não tinha decolado ainda, um ano e meio o negócio não tinha decolado, né? E esses períodos de transição sempre foram os períodos mais criativos da minha vida, assim, quando eu mais me sentia vivo. Só que aí começou a chegar num ponto do negócio onde ele já não era mais essa transição, essa novidade. Ele era um negócio que não estava dando certo, que não estava indo. Eu abria muitas possibilidades, era incrível, assim, porque eu batia na porta de um monte de parceiro, de empresa, de cliente, todo mundo falava, nossa, isso aqui vai dar muito certo, isso aqui é muito legal e tal, só que não sei o que acontecia, que não ia. E nisso eu fui perdendo dinheiro, fui colocando todo o meu dinheiro foi acabando, fui me endividando, e eu cheguei num ponto, que foi 6 meses atrás, nem faz tanto tempo assim, que eu vi que eu estava com a vida completamente errada. Eu estava trabalhando muito, estava acordando cedo, dormindo tarde, tentando ser cada vez mais produtivo, né? Como as coisas não iam, o que eu fazia? Eu acordava mais cedo e ia dormir mais tarde. Era o que eu aprendi, né? Você tem que se esforçar para as coisas darem certo. Se não está dando certo, eu não estou dando duro o suficiente.
problema está em mim, né? Eu que tenho que trabalhar mais. Eu comecei a estudar produtividade para ver se eu conseguia perder menos tempo na hora do almoço para conseguir fazer o negócio e eu vender mais, né? E eu sempre fui porque eu aprendi dessa forma, eu aprendi que era assim, né? Que as coisas funcionavam. E aí 6 meses atrás eu cheguei num ponto, não cheguei no meu limite, que eu falei, não aguento mais. Meu dinheiro tinha acabado, tinha pegado empréstimo, estava endividado, e eu nem sabia quanta dívida eu tinha, porque eu não olhava para aquilo, eu não queria olhar para aquele, nem olhava a minha conta bancária, mas eu não abria, porque eu sabia que eu não ia ter dinheiro para pagar as contas, ia ficar desesperado se eu abrisse, então eu não abria. E aí um dia eu cheguei em casa totalmente aflito por todas as coisas que tinham acontecido de novo, de mais um dia de decepções, que eu achava que iam fechar alguns contratos, eu queria assinar com o investidor e não fechava. E aí eu comecei a escrever. E aí nesse processo, eu sempre tive a escrita como minha válvula de escape, né, como forma de ter contato com as minhas emoções e com os meus pensamentos, e aí naquele momento eu comecei a escrever, achando que aquilo poderia me aliviar um pouco o sofrimento que eu tinha. E naquele momento eu senti que pela primeira vez na vida eu estava sendo verdadeiro comigo mesmo. Pela primeira vez na vida eu estava olhando para coisas que eu não estava me permitindo olhar anteriormente, né. Comecei a escrever, e aí eu comecei a entrar num processo de concentração tão grande, onde eu fui escrevendo todos os dias durante 11 dias, e durante o dia eu ia resolver a minha vida, eu ia ter as conversas difíceis que eu não queria ter, eu fui falar para resolver minha questão financeira, para vender carro, para encerrar conta em banco, para cancelar cartão de crédito, fui me resolver. Então eu fui me desafiando, fui olhando para coisas que eu não queria olhar, fui começando a fazer coisas que me deixavam desconfortáveis. E nesses 11 dias eu senti que eu fui me libertando de todas as amarras que iam me prendendo, de todas as coisas que estavam me segurando, que estavam me impedindo de ser quem eu era de verdade. E nesse processo eu fui lembrando de várias coisas que eu tinha sonhado anteriormente, de várias ideias que eu tinha deixado morrer, de várias coisas que eu pensava que iam ser legais e as pessoas me diziam que não era e sei lá, eu deixava morrer. Eu comecei a tirar isso, né? Então, depois desses 11 dias eu reli tudo e eu vi que eu tinha escrito um livro nesse processo. Eu peguei e fechei esse livro, mandei para algumas pessoas e aí começou a girar, as pessoas começaram a compartilhar e mandar para outras pessoas, e aí foram, acho que em menos de um mês, foram 2.000 pessoas que adquiriram a versão digital do livro e começaram a me mandar mensagem dizendo que estavam se transformando, que aquilo estava dando coragem para elas, tudo isso. E naquele momento eu vi que a minha vida tinha mudado, que eu tinha saído do esforço e que as coisas estavam acontecendo de uma outra forma, de uma forma muito mais sincrônica, estavam acontecendo de uma maneira muito mais natural, né? Então, eu comecei a ver que a vida estava operando de uma forma diferente, eu comecei a tirar as minhas ideias da cabeça e comecei a conectar algumas pessoas para montar uma nova empresa. Tinha a ideia de criar uma empresa totalmente horizontal e livre, onde ninguém era melhor do que ninguém, onde todo mundo tinha a possibilidade de ser dono do negócio e ganhar a mesma coisa que os outros, né? Aí comecei a chamar algumas pessoas, que estão aqui, inclusive, né? É legal, o bacana de estar aqui nesse espaço aqui, é também a casa da Baobá, então comecei a ajudar algumas pessoas, e aí eu vi que as pessoas também acreditavam na minha ideia. Eu achava que eles iam falar que eu estava louco, né? Que aquilo não fazia sentido, que não era possível, mas eu vi que elas começavam a acreditar também. Eu entendi que o meu sonho também era o sonho de outras pessoas. E aí a gente vem trabalhando nisso, a gente começou a montar um time, hoje nós somos em 21 pessoas trabalhando nesse modelo, onde todo mundo é igual e cada um se envolve da forma como quer, escolhe qual projeto quer trabalhar, quantas horas por dia quer trabalhar, de onde vai trabalhar, e a gente está experimentando muita coisa nova, né? E aí recentemente eu escrevi um texto, que talvez vocês tenham lido, falando sobre o que eu via acontecendo no mundo, né, sobre todas essas mudanças. E aí esse texto foi lido por quase 500.000 pessoas, e eu recebo mensagem desde então de muita gente, todos os dias, de gente dizendo que acredita na mesma coisa, que vê o mundo da mesma forma, né, e tudo isso foi me dando várias oportunidades para eu mesmo realizar os meus sonhos, para eu fazer as coisas que eu sempre sonhei fazer. Então, diante desse processo, eu contei um pouco essa história, por quê? Porque eu aprendi muita coisa no meio do caminho, especialmente nesses últimos 6 meses, porque a minha vida se transformou por completo, porque eu comecei a enxergar o mundo de uma outra forma, assim, como se eu tivesse me desconectado do sistema e olhando as coisas de um outro ângulo. E eu tenho observado muito, e isso tem me feito mudar também a forma como eu lido com todas essas situações, a forma como eu lido com todos esses cenários, né? E eu queria compartilhar um pouco desses aprendizados com vocês, né? O primeiro é o de que a vida não é o esforço, a vida é o fluxo.
A vida não é o esforço. A gente não tem que acordar cedo e dar duro para trabalhar e trabalhar cada vez mais e final de semana, no pain, no gain. Eu não acredito nisso mais. Porque quando eu estava no esforço, as coisas não davam certo. Quando eu me esforçava, quando eu dava duro, as coisas não davam certo. E quando eu parei de fazer isso, as coisas começaram a acontecer. Com sincronicidades, como o Fábio falou. Você pensa numa coisa, a coisa acontece. Você pede uma coisa, vem alguém e te fala sobre aquilo, né? Então, um exemplo disso, por exemplo, é no processo do livro. Então, depois que esse monte de gente começou a compartilhar o livro e me mandar mensagem, eu falei, bom, vamos falar com uma editora, né? Acho que eles devem gostar, porque tem gente gostando. Eu mandei para algumas editoras e pedi para algumas pessoas que eu conhecia que tinham contato de editora para me conectar. E sabe quando não vai, assim, as pessoas, vamos ver, legal, mês que vem, se você de férias agora, mês que vem eu volto, vou esperar mês que vem. Comecei a mandar para algumas e não estava indo, aí uma falou, não, gostei e tal, mas você é um autor novo, ninguém te conhece, então você vai ter que pagar 14 mil reais aqui para investir num livro e tal. Eu falei, caramba, será que é assim, né? E eu falei, não, acho que não, porque a vida é o fluxo, não é o esforço. Eu falei, então não é hora de publicar o livro, eu vou deixar quieto. Aí eu dei um passo para trás, parei de pensar em publicar o livro, passaram 2 semanas, uma pessoa me adicionou no Facebook e me conectou com um amigo dela que era dono de uma editora. Eu mandei para ele material, ele gostou. Na semana seguinte a gente tomou um café e a gente assinou um contrato para publicar o livro sem precisar colocar nada, sem investir nada, né? Eles apostaram na minha ideia. Foi o fluxo atuando, não foi o esforço. Isso tem acontecido o tempo inteiro. A gente tem montado o nosso time aqui na Baobá. A gente fala, pô, a gente precisa agora de uma pessoa de social media. A gente não conhece ninguém aqui. Aí veio o Henrique e falou, posso trazer uma amiga minha aqui semana que vem? Eu falei, pode, o que ela faz? Ela é social media e tal. E ela pegou e veio para o nosso time, entrou. Tudo isso tem acontecido no fluxo. O próprio contato aqui, quando eu fiz com o Fábio para trazer o nosso projeto para cá, foi muito no fluxo, né? Eu lembro que eu vim aqui ver o espaço aqui, na época da Laboriosa 89, aí eu andei aqui e falei, nossa, mas, sei lá, tá uma energia ruim aqui, esse espaço aqui, acho que não sei, não deve ser aqui. Aí eu saí, e no dia seguinte, o Fábio mandou um e-mail dizendo que estava fechando a Laboriosa 89, eu falei, opa, talvez seja aqui de novo, então. Então eu comecei a perceber todos esses sinais, eu comecei a olhar as coisas de uma outra forma, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu tenho aprendido muito é sobre colaboração. É que não é mais a era da gente fazer tudo sozinho. Não é mais a hora da gente ficar fazendo por conta própria, da gente tentar se proteger do mundo, se isolar e fazer a gente mesmo, porque não dá certo. Eu tenho visto todas as pessoas, eu tenho muitos amigos empreendedores, e quase todos eles estão patinando. Mesmo aqueles que têm startups que vocês conhecem, que têm negócios que vocês veem na internet, eles estão patinando. Por quê? Porque eles estão no modelo de empreender sozinho. É o cara, o empreendedor sozinho, ou ele e 1 ou 2 sócios. Isso não é suficiente para você criar tudo o que você quer. Eu percebo a diferença aqui, de quando eu empreendi sozinho, de quando eu empreendi com 1 ou 2 sócios, e agora que eu estou empreendendo com 20 pessoas junto comigo. Como é muito mais fácil. Como as coisas ficam muito diferentes, né? Então agora é hora da gente colaborar, da gente mudar essa mentalidade de fazer sozinho. Só que qual que é o problema de tudo isso? A gente não sabe o que é colaborar. A gente não aprendeu a colaborar, a gente aprendeu a competir. Tanto a gente não aprendeu a colaborar, que assim, você pega na escola, ninguém estimula o menino a passar cola para ajudar o amigo que não estudou, né? Você com você, cara. Eu fiz a minha parte, eu estudei, se você não estudou, o problema é seu. Eu que estudei, eu vou garantir o meu, porque o vestibular está aí, não tem vaga para todo mundo, então tem que garantir a minha vaga. A gente foi condicionado a vida inteira a competir, a gente foi condicionado a pensar só por mim mesmo, né? Ou então se eu vou ajudar, mas eu vou ajudar você, mas o que você me dá em troca disso? Você vai pagar por isso ou não? Tá, eu posso te ajudar, mas o que você me dá em troca disso, né? A gente sempre pensa assim. A gente não sabe colaborar. A gente está aprendendo agora. E acho que agora é hora da gente experimentar isso. A gente experimentar o que é colaboração. Até onde vai a minha ajuda? Até onde eu posso ir? Qual que é o limite da minha contribuição com você? E o que você tem que me dar de volta? Ou será que você tem que me dar de volta? Tem que ser uma outra pessoa que vai me ajudar porque eu ajudei você? Né? A gente começar a mudar esse mindset de pensar nessa relação unilateral, de eu te ajudo e você me ajuda, para eu vou te ajudar e não importa se você vai me ajudar de volta ou não. Talvez você não possa me ajudar de volta, mas eu quero te ajudar. E aí outra pessoa vai me ajudar. Eu tenho feito isso na minha vida e minha vida começa a trazer outras oportunidades, porque eu ajudo pessoas de um lado e recebo de outras pessoas, né? Então a colaboração é uma coisa que a gente tem que começar a experimentar. A nossa forma de empreender é um experimento, a gente não sabe como é que vai funcionar, porque a gente não sabe colaborar direito. A gente fala o tempo inteiro disso, né? A gente fala que, puta, a gente não sabe, a gente está tentando experimentar, está querendo ajudar, e a gente quer abrir para que mais pessoas possam participar, mas a gente também não sabe o quanto isso pode ser bom, pode ser ruim, pode atrapalhar, a gente tem medo, né? A gente tem medo. O Fábio falou da questão das escolas, da ocupação das escolas, né? Essa molecada que está ocupando as escolas, eles sabem já colaborar, eles já pensam assim, a gente não, né?
Então, eu acredito muito que é justamente uma questão de a gente ter um novo sistema operacional, da gente aprender a pensar diferente, da gente aprender a pensar de uma forma que a gente não aprendeu. A gente jogar fora o que a gente aprendeu, porque a gente aprendeu errado. A gente aprendeu com base numa sociedade que é louca, numa sociedade que faz a gente viver essa loucura toda aqui, a gente se isolar. Né? Quantas pessoas nós somos aqui? Sei lá, não sei quantas pessoas tem, mas tem umas 80 pessoas. Imagina se a gente trabalhasse todo mundo no mesmo projeto. Se a gente se ajudasse, se a gente se complementasse, se eu me concentrasse naquilo que eu sei fazer bem e deixasse outras pessoas fazerem aquilo que eu não sei fazer. Qual que é o potencial disso? O que a gente conseguiria construir aqui? Então é hora da gente começar a experimentar. Só que para isso a gente tem que baixar a guarda. A gente tem que parar de guardar a ideia como minha. Eu não posso querer ser o CEO de um negócio. Porque as pessoas não querem trabalhar no seu sonho. Elas querem trabalhar no sonho delas. Então você tem que abaixar as barreiras para que seja o sonho delas também. Para que as pessoas possam empreender nos sonhos delas, não no seu. Né? Se eu for o CEO, eu não vou permitir isso, porque é o meu sonho, né? Então, é um desafio a gente começar a fazer isso. A gente tem que confiar nas outras pessoas. E outra coisa, que seria o terceiro ponto, né? A gente não sabe o que vai acontecer e tudo bem. A gente não precisa saber tudo o que vai acontecer. Né? Então as pessoas começam a perguntar desse modelo de empresa livre, como é que vai funcionar, qual que é a visão, o que vai acontecer daqui 2 anos, daqui 10 anos. Eu falo, sei lá, não sei. Eu só sei o que eu tenho que fazer para começar. Eu só sei até semana que vem. Às vezes nem até semana que vem, né? Porque as coisas mudam tão rápido que eu faço uma coisa hoje, daqui uma semana já mudou tudo, né? E a gente tem que confiar que essa mudança vai acontecer o tempo inteiro. E tudo bem. Né? A gente não precisa saber tudo. Não faz sentido a gente querer saber tudo, porque pensa que a vida, eu acho que a vida é o campo de infinitas possibilidades, né? Pode acontecer qualquer coisa. A gente tem possibilidade de fazer qualquer coisa. E se eu defino o que é, como as coisas vão ser, eu estou fechando esse campo de infinitas possibilidades. Eu estou limitando, vai ser desse jeito, vai ser assim, a gente vai crescer dessa forma, vai ser para esse lado. E quem disse? Uma pessoa que entra no negócio muda tudo. Uma pessoa que pensa diferente de mim muda completamente tudo. Então eu não tenho que tentar proteger isso, eu tenho que deixar, confiar que essas mudanças vão acontecer o tempo inteiro. E confiar que de alguma forma o negócio vai começar, né? É muito parecido como quando você vai falar, você não pensa em todas as palavras que você vai falar. Você pensa na primeira palavra, na primeira, na segunda, e depois começam a vir e você vai falando e as coisas vão acontecendo, né? Eu acho que esse que é o modelo, a gente confiar que as palavras vão vir, confiar que as coisas vão acontecer, confiar que o universo vai colocar na nossa frente aquilo que a gente tem que encontrar. Né? Esse é o terceiro ponto. E é muito desafiador, porque a gente aprendeu a tentar ter segurança, a fazer planejamento, né? O cara tem que ter a visão, ele tem que saber tudo, tem que ter as respostas. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não tenho as respostas. E muitas vezes, né, a gente, nas nossas reuniões, a gente começa a falar, e fala, mas e como é que vai ser? Eu falei, não sei, a gente não sabe, e tudo bem não saber, né? A gente, até na criação aqui do hiperespaço, foi um processo totalmente de deixar emergir, né? O Fábio fala muito disso, deixar emergir, vamos observar e ver o que acontece. Eu lembro que a gente estava conversando aqui, e até a gente falou, mas tem gente que falou, mas tô angustiado, porque eu não sei o que é isso, eu não sei o que a gente está criando. Eu falei, eu também não sei, mas acho que está tudo bem, né? Porque essas coisas funcionam dessa forma, é uma nova forma de pensar, um novo mindset, né? Uma nova mentalidade. Né? O quarto é de que não dá para ter estabilidade. Tudo é impermanente, as coisas mudam o tempo inteiro. E a gente que aprendeu a ter estabilidade, a gente aprendeu errado. Porque não dá para ter estabilidade, porque está tudo mudando. A Terra está girando enquanto a gente está aqui sentado, parado. O Sol está girando também. Está tudo em movimento, está tudo o tempo inteiro em movimento. Então, a impermanência é a única coisa que existe. Então, como é que eu vou ter estabilidade num mundo que é impermanente? Como é que eu vou ter estabilidade se está tudo mudando um tempo inteiro? Né? Não faz sentido isso. Então, aquela ideia de vou ter estabilidade, vou ter um bom emprego, vou ter um empregão e aí tal, vou fazer carreira, não dá, porque você pode ser mandado embora depois. Então, você abriu mão da sua felicidade, você abriu mão dos seus sonhos para ter estabilidade, e essa estabilidade não existe. Então, que sentido que faz isso? Que sentido faz você abrir mão dos seus sonhos para apostar numa coisa que não existe, que é essa estabilidade? Se você olha para as empresas que estão acontecendo no mercado, está todo mundo ou sendo mandado embora, ou substituído, ou as empresas estão indo mal, estão tendo corte, então não existe mais estabilidade, a gente tem que aceitar isso. A gente tentar ter estabilidade vai fazer a gente sofrer só,
A gente só vai sofrer tentando ter estabilidade porque não dá para ter estabilidade. O mundo é muito estável e a vida é instável e é assim mesmo que funciona e vamos aceitar isso que vai ficar tudo certo. E o quinto ponto, eu acho, é você poder escolher a sua vida. Você viver a sua vida, não viver a vida dos outros. Isso eu posso falar com muita propriedade, assim, porque no momento onde eu escolhi a minha vida, no momento onde eu escolhi acreditar nos meus sonhos, no momento onde eu escolhi falar as coisas que eu acreditava e compartilhar essas ideias com o mundo, a minha vida começou a mudar para melhor. Quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a entrar no fluxo. Quando eu comecei a fazer isso, começaram a acontecer oportunidades incríveis. E eu vejo isso acontecendo o tempo inteiro com todas as pessoas legais que eu conheço que estão vivendo no fluxo. Ou pessoas que estão saindo da dificuldade e elas entram no fluxo porque elas escolheram elas mesmas. Ninguém tem capacidade de dizer o que você pode e você não pode. Ninguém pode te dizer se vai dar certo ou se não vai dar certo. Porque ninguém sabe o que você está sentindo lá dentro. E ninguém consegue enxergar os cenários que você projeta quando está com os olhos fechados. Só você consegue. Então como é que eu sou capaz de dizer que vai dar certo ou que não vai dar certo? Eu não sei o que você está vendo, eu não sei o que você está sentindo. Eu não sei qual é a ideia que você tem, eu não sei como é que você está enxergando esse cenário. E a gente está vivendo uma fase agora de possibilidades da gente conseguir se conectar com esse sonho, da gente conseguir fazer as coisas que a gente quer, porque justamente o mundo está nessa fase de transição. A gente está passando esse momento de transição global que é para cada um escolher a sua vida. A gente tem duas opções. Ou a gente embarca nessa, escolhe a sua própria vida e faz a sua vida dar certo do jeito que você sempre imaginou, ou você vai fazer aquilo que os outros dizem e você vai sofrer. Porque o mundo vai entrar em crise, porque vai ter, a economia sei lá, vai acontecer coisas ruins e você vai sofrer. E você tem essas duas opções. E hoje está muito mais fácil. E se você somar isso, as sonhos que você tem, se conseguir tirar eles de dentro de você e colocar para o mundo, vão aparecer outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Vão fazer outras pessoas que estão arriscando as suas próprias vidas e estão saindo disso para fazer aquilo que elas acreditam. E acho que isso é muito mágico, a gente consegue criar muitas coisas novas. A gente vai conseguir criar muitas ideias, a gente vai conseguir se ajudar, a gente vai conseguir colaborar, e a gente vai começar a aprender o que é colaboração. E a gente vai começar a transformar todas essas coisas. Então, fundamentalmente, todas as instituições estão erradas. A educação está errada, as empresas estão erradas, o governo está errado, a legislação está errada. Está tudo muito travado, porque tudo foi feito, sei lá, no século XVIII, ou até antes, no século XIX. Tem coisas que são muito antigas, né? E é hora da gente começar a mudar tudo isso. E a mudança só vai acontecer se a gente mesmo fizer isso. Se cada um empreender a sua própria vida, é sempre de dentro para fora, né? Sempre da sua vida. Quando você muda, você transforma as outras pessoas que estão à sua volta. Eu mudei, eu estou falando para vocês aqui, por algum motivo acharam que era interessante eu falar sobre isso, né? Espero que de alguma forma isso possa ressoar em vocês, possa fazer vocês lembrarem de coisas que vocês sonharam algum tempo atrás, possa vocês lembrarem de ideias que vocês tiveram e vocês esqueceram. Eu gosto de falar que o sonho nunca morre, ele só adormece. Ele está esperando uma brecha. Você tem que dar essa brecha. Você tem que dar espaço. Você tem que deixar o tempo trabalhar para isso. Você tem que dar espaço e você ter tempo para você dedicar a coisas novas. Você tem que se conectar com outras pessoas. Então, cada um sozinho não tem força nenhuma. Eu sozinho não sou ninguém. Mas eu com algumas pessoas eu tenho mais força. E aí eu começo a acreditar mais. Então, eu falando aqui e vocês fazendo assim com a cabeça, eu começo a achar que eu estou falando a verdade, assim, que faz sentido também, né? E aí eu começo a acreditar mais em todas essas coisas. E eu começo a achar que eu não estou louco. Que eu não sou. É o que eu mais escuto, né? Eu recebo muita mensagem, a gente fala, nossa, eu achava que eu era um ET. E não é. Eu achava que eu era um ET, as pessoas falam assim, eu achava que eu era um ET, mas... talvez todos sejamos, né? Então, eu acho que a gente tem essa possibilidade agora de mudar todas essas instituições, de mudar tudo isso, e a gente começar a viver por esses novos paradigmas, a gente começar a viver com essa nova mentalidade e instalar esse novo sistema operacional. E mais do que criar tudo isso, vai ser muito legal de viver, que é o que está acontecendo comigo hoje. Hoje minha vida está legal. E hoje eu consigo sentir muita gratidão por todas essas coisas que acontecem. Acho que era isso. Obrigado.